Muito bom dia, meus queridos alunos de Ciências dos sétimos anos, aqui com a professora Luciane. Está começando mais uma aula, dia 1º de junho de 2020, e o nosso tema hoje será os poríferos, nova unidade temática aí de nossa apostila. Vamos então conhecer esses novos animais. O reino Animalia, ou também conhecido como reino Metazoa, apresenta então algumas características especiais. Então, dentre o reino Animalia, todos os animais são eucariontes, ou seja, apresentam um núcleo envolvido por uma membrana denominada então de carioteca, onde o material genético fica protegido dentro do núcleo. Diferente das bactérias, que são procariontes, e o seu material genético aqui dentro fica solto, espalhado pelo citoplasma. Todos os animais, então, apresentam uma nova característica chamada, então, de heterótrofos ou heterotróficos. São diferentes das plantas que conseguem, então, realizar a fotossíntese, produzindo seu próprio alimento pela luz solar. Então, todos os animais são heterotróficos porque não conseguem, então, realizar a fotossíntese. Todos os animais também apresentam outra característica de serem pluricelulares, ou seja, apresentam várias células diferentes também dos protozoários e das bactérias, que todos são unicelulares. Aqui eles são pluricelulares, encontrados então com diversas células. Os animais, hoje nós temos 1.300.000 espécies de animais registradas, ou seja, catalogadas, mas estima-se que tenha-se mais ou menos ainda 7 milhões aí no total aí de animais que existam. Portanto, um pouco menos aí, com 1 milhão aí de espécies registradas. Essas espécies, então, estariam no fundo do mar, por exemplo, ainda para serem descobertas. Os animais podem ser divididos, então, de acordo com a sua alimentação, mas todos eles são consumidores, diferentes das plantas que são produtoras, fazendo, então, a fotossíntese. Então, nós temos aí os animais conhecidos como predadores, que vão estar se alimentando, então, de sua presa, se alimentando, então, de outros animais, portanto, são carnívoros. Nós temos os animais denominados de parasitas. Neste caso, ele vai estar se alimentando do sangue de um hospedeiro, podendo ser o carrapato e o pernilongo como ectoparasitas, porque vai se alimentar do sangue, mas está de fora do corpo do hospedeiro. Ou ainda endoparasitas, como o verme aqui conhecido como tênia, e ele vai estar dentro do corpo do hospedeiro. No caso, esses vermes estão no intestino absorvendo os nutrientes aí do sistema digestório do hospedeiro. Ou ainda um terceiro tipo de alimentação, conhecido então como herbívoros. Então, são animais que se alimentam de plantas e todas as suas partes, seja as folhas, seja o caule, seja os frutos, as sementes. Então, são herbívoros. Como que nós podemos diferenciar então os animais? Uma das características principais para diferenciar um animal do outro é a presença ou ausência de crânio e de coluna, ou seja, os invertebrados não apresentam crânio e coluna, já os vertebrados apresentam então o crânio, que é essa estrutura óssea que vai estar protegendo então o nosso encéfalo, juntamente aqui dentro o cérebro, e nós temos aqui a coluna vertebral que vai estar então protegendo aqui o nosso corpo, garantindo aqui a sustentação, protegendo a sua medula espinhal, permitindo uma postura ereta também, formado então de ossinhos denominados então de vértebras. Aqui nós temos uma árvore filogenética dos animais. Nós temos possivelmente aqui um ancestral, tá, protoctista, que deu origem então aos primeiros animais. Do grupo mais simples que nós vamos ver então na aula de hoje, esse ancestral possivelmente evoluiu uma característica então aqui desenvolvida, deu origem então aos primeiros animais mais primitivos, poríferos. Ele desenvolveu, criando então uma próxima característica evolutiva, dando origem então aos próximos grupos. Então todos esses aqui são filos do reino presente aí, Animalia. E de todos, o mais desenvolvido aqui, como nós estamos aqui nesse grupo, o grupo dos cordados. Então, cada característica aqui, ó, seria esse ponto aqui de interseção nas duas linhas, é uma característica evolutiva. Ele evoluiu, deu origem ao próximo, evoluiu, deu origem ao próximo grupo. Então, aqui nós temos o grupo mais evoluído, e aqui na ponta da esquerda nós temos o animal menos evoluído, os poríferos. Vamos então começar então com este filo do reino Animalia mais primitivo, mais simples. Até então, estavam classificados no reino das plantas por serem animais
mas eles acreditavam que eram plantas por estarem fixas, não apresentarem movimentação. Mas em 1765 ele deixou o reino daí das plantas, o reino plantar, para entrar no reino dos animais. Quem nós temos então de representantes do filo Poríferas? As esponjas marinhas, como nós temos aí nesta foto. E por que esse nome, né? Poríferos. O nome vem de poros, porque ele apresenta em toda a estrutura do seu corpo aqui cilíndrico diversos poros. Então é como se fosse uma peneira aqui onde a água vai estar entrando para dentro do corpo desses animais. Então diversos poros aqui, por isso o filo porífera. Nós temos alguns predadores, ou seja, alguns animais que se alimentam então das esponjas marinhas, como a presença então de alguns peixes, aí das tartarugas marinhas que também se alimentam das esponjas, e alguns moluscos, por exemplo, nós temos aí as lesmas, né, aquáticas. Animais também são chamados de animais fixos e filtradores. Fixos porque elas não se movimentam, elas ficam presas aí em rochas, e filtradores por absorver então a água, aí que são animais aquáticos, absorvendo também, além da água, dentro dela vai estar presente os seus nutrientes e os gases. As esponjas marinhas também são consideradas indicadores de poluição, ou seja, em locais que nós temos um despejo de esgoto sem tratamento, nós não vamos encontrar esses animais porque eles são muito sensíveis, eles vão absorver esses poluentes e vão acabar por morrer. Eles vão absorver da água, então, tanto o oxigênio quanto os nutrientes para poder, então, se alimentar e para poder, então, o processo respiratório. Existem dois tipos de reprodução aí das esponjas marinhas. O tipo assexuado, onde nós temos aqui uma esponja marinha adulta, dela vai nascer uma expansão lateral, nós denominamos de broto. Esse broto ele vai se desprender aqui do corpo da esponja marinha, ele vai se soltar e ele vai se fixar, pode ser no solo, pode ser numa rocha qualquer, e ele vai crescer e vai se tornar idêntico então a essa esponja marinha que deu origem. Portanto, é assexuado do tipo brotamento por estar produzindo essa expansão denominada de broto. Assexuado porque não há troca de material genético entre dois indivíduos, diferente então do processo de reprodução sexuada, onde há troca de material genético e produção de gametas. Nós temos aqui então uma esponja marinha masculina, já que nós temos uma esponja marinha feminina. Então ela vai estar produzindo os gametas, né, as células reprodutivas masculinas, ela vai chegar aqui no gameta feminino, vai acontecer a fecundação, vai estar formando então uma larvinha, essa larvinha vai estar saindo aqui da parte de cima da esponja, ela vai nadar, ela é ciliada, cheia de cílios aqui, ela é uma larvinha natante, então ela vai estar nadando lá na água, até ela se encontrar então com, por exemplo, aí um substrato, uma rocha, ela vai se fixar e aí vai dar origem então a uma nova esponja marinha, reprodução então sexuada. Nós temos aqui algumas células presentes aí no corpo das esponjas marinhas. Vamos começar com as células denominadas de coanócitos. Os coanócitos, todas essas células aqui flageladas, e que nós temos diversos coanócitos, flagelados porque ela tem então esse flagelo, que é esse rabinho que permite a sua locomoção, permite a locomoção desse flagelo para absorver aí da água, retirar da água tanto o oxigênio quanto os nutrientes e vai estar transferindo para essa próxima célula azulzinha aqui, denominada de amebócito. Então, é ela que retira da água oxigênio e nutrientes e passa para essa próxima célula que sempre vai estar próxima dela, que são os amebócitos. Além disso, elas vão estar transportando os nutrientes para as demais células do corpo da esponja ou ainda estar modificando esse formato, a sua estrutura aqui do seu corpo em outras células, caso a esponja necessite. Os porócitos. Os porócitos são essas células mais cilíndricas, onde permite a entrada da água aí no corpo da esponja marinha. Nós temos aqui, então, os pinacócitos, que fazem essa parte de revestimento externo aqui de proteção, então, do corpo da esponja. Por último, nós temos aí as espículas, presentes aí na base, aí, geralmente, então, na parte de baixo, na parte que ela vai estar se fixando na rocha, que permite tanto a sustentação por conter silício e cálcio, né, minerais que dão resistência e defesa do corpo da esponja marinha. Então, vamos voltar aqui numa foto para conhecer, então, essas partes aí do corpo
de uma esponja marinha por onde a água entra. Então a água vai estar entrando aqui pelos poros ou porócitos, ela vai ocupar esse espaço aqui do centro, denominado de átrio ou espongiocele, essa cavidade central. Aqui nós temos aqui no cantinho, ó, os coanócitos, as células que têm então aquele flagelo para absorver então da água o oxigênio aí e os nutrientes. Essa água então, ela vai estar saindo por uma abertura aqui na parte superior da esponja, denominada de ósculo, ok? E aqui na base aqui do corpo, tá? Tem substâncias, vamos dizer assim, de proteção dela, é denominado então da proteína chamada de espongina. Então, geralmente aqui na base, essa parte que vai estar fixando ela na rocha, diversos minerais que vai dar então essa força, essa resistência aí por conta dessas proteínas. Aqui nessa figura, vamos voltar então, aqui por onde a água vai estar entrando, pelos poros ou porócitos. Essas células, denominadas então de coanócitos, são essas células flageladas, fazem a absorção aí da água, tanto dos gases, né, do oxigênio e dos nutrientes presentes aí também na água. Vai estar absorvendo então essas duas substâncias e vai estar encaminhando para esta outra que vai estar mais próxima, essas amarelinhas aqui, ó, que são chamadas essas células de amebócitos. Transferem então os nutrientes e os gases para ela, para estar transferindo para outras células da esponja marinha. Os pinacócitos são essas células de revestimento externo aqui que dá firmeza, tá, e proteção aí para a esponja. Aí depois nós temos as espículas, geralmente nós temos aqui na base, tá, dando essa firmeza, essa proteção por conter muitos sais. Essa abertura aqui na parte superior, que é por onde a água sai. Então, a água entra pelos poros ou porócitos, vem aqui para essa cavidade chamada de átrio, ou espongiocele, e sai aqui essa água por essa abertura denominada de ósculo. Existem 3 tipos de esponjas, de acordo, então, com a sua evolução. O que seria essa evolução? A quantidade maior dessas células denominadas de coanócitos. Aquelas células, então, flageladas que retiram da água o oxigênio e os nutrientes. Claro que quanto mais essas células, mais presente de coanócitos, mais evoluída, então, vai ser a esponja. Então, vamos lá. 3 tipos de esponjas marinhas. Esse primeiro grupo é denominado, então, de ascon. Essa parte vermelhinha são essas células denominadas de coanócitos. E aqui nós temos uma célula, uma segunda esponja, a sícon, porque ela apresenta uma quantidade maior de coanócitos, nós chamamos isso aqui de câmaras, tá? Ou seja, são esses espacinhos aqui, onde a água vai entrar pelos poros, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de atingir esse espaço aqui do meio, que é o átrio, até ela poder sair por essa abertura, que é o ósculo. Já esse terceiro tipo de esponja, a leucon, ela é muito mais desenvolvida, mais evoluída, porque ela apresenta mais câmaras e mais células denominadas de coanócitos. Então, a água vai entrar pelos poros ou porócitos, vai passar, então, pelos coanócitos aqui em câmaras, nestes círculozinhos, até chegar aqui no centro, que é o átrio, e aí conseguir sair pelo ósculo. Então, nós temos 3 tipos de esponja, ascon, sícon e leucon. A mais simples, a mais primitiva, a ascon, por apresentar menos coanócitos, e a mais desenvolvida, a leucon, por apresentar uma quantidade de coanócitos maior. Aqui nós temos atividade para casa, para vocês responderem apenas esses 3 exercícios, o número 1 que se encontra na página 142 e o exercício 2 e 3 referente a esse tema da aula de hoje, que se encontra então na página 144. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.